Olá, sejam bem-vindos. No Brasil, há cerca de 13 milhões de pessoas com alguma doença rara, que são aquelas que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. O grande desafio nesse tipo de doença é o diagnóstico e o acesso ao tratamento. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho de uma associação sem fins lucrativos que atua desde 2013 nesta causa, a Casa Hunter. Nosso convidado é o Rafael Boiati, que é um dos diretores dessa instituição. Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Rafael, como surgiu a Casa Hunter? Bom, a Casa Hunter ela surgiu com o nosso atual presidente e empresário, o Antoine Daher. Ele tem um filho com uma doença rara, que é o Anthony. Ele tem mucopolissacaridose do tipo 2, a MPS do tipo 2, ou síndrome de Hunter, como a gente diz. E a ideia de construção da Casa Hunter em 2013 foi devido à demanda e demora de um diagnóstico do Anthony, no caso, e da demanda de profissionais de saúde que conheçam doenças raras. Então, qual que foi o impacto para o Anthony e para o Antoine Daher e a família, a Fernanda, a esposa e mãe do Anthony? No início, como fazer o diagnóstico de uma doença rara, onde poucos profissionais conhecem sobre a doença rara. Então, a demora do diagnóstico, que se fez com 3 anos no caso dele, impactou, inclusive, no prolongamento da doença, né, da síndrome de Hunter, e no tratamento desta síndrome de Hunter. Então, gerou um impacto muito grande na vida do Anthony. E devido a esta demanda, nós enxergamos a necessidade da criação de uma instituição para que outras famílias não passassem pela mesma situação. Mesma dificuldade. Você veja que é importante que a gente explique algumas coisas no programa para isso ficar bem ilustrativo. Nosso programa ele atinge pessoas de todos os tipos, pessoas que têm deficiência, que conhecem, que não conhecem e tudo mais. Geralmente as síndromes elas são nomeadas, recebem o nome do médico que a descobriu, né? Do cientista que a descobriu. Então, com certeza, Hunter deve ser o cara que descobriu essa síndrome de Hunter. Correto. Aí vem a confusão, né? Quando você fala Casa Hunter, você pensa que é a casa do Sr. Hunter, lá de um cara. Não, é o nome da síndrome de Hunter, que é rara e, portanto, muitas pessoas não conhecem. Eu não conhecia essa síndrome, estou há 25 anos fazendo programa sobre deficiência, não conhecia essa síndrome, mas já imaginava que fosse o nome da síndrome. Mas precisa ser explicado isso para as pessoas, para elas entenderem como que são nomeadas as síndromes, como é que se trabalha com isso no meio científico. Certo? Perfeito. A síndrome de Hunter, só complementando a informação, a mucopolissacaridose, na verdade, ela tem 9 tipos. A síndrome de Hunter é um dos tipos, que é a MPS do tipo 2. Então, as outras levam síndrome de Morkill, síndrome de Sky, cada uma tem uma nomenclatura justamente de uma pessoa que descobriu e relatou pela primeira vez. Quais os tipos de doença rara que vocês atendem lá fora a síndrome de Hunter, tá? E como que é o tratamento feito? Atualmente, registrado na literatura, nós não temos um número fixo, mas nós temos um número de 6 a 8 mil doenças já descritas na literatura. Destas, todas raras. Então, fora a síndrome de Hunter, nós teríamos aí outras várias milhares de doenças genéticas que a gente poderia aqui citá-las. Qual que nós atendemos na Casa Hunter? Todas elas. Então, conforme os pacientes eles vão surgindo, conforme vai havendo demanda para a Casa Hunter, nós vamos abordando e agregando estes pacientes ao nosso perfil de acompanhamento.
Rafael, como você está falando que existe aí milhares e milhares de doenças raras no mundo e elas têm cada uma com a sua característica, cada uma com o seu perfil, umas atingem estado físico, outras atingem estado neurológico, outras atingem o aprendizado, o retardamento no aprendizado, tudo mais, quer dizer, uma gama infinita de coisas. Existe um protocolo lá dentro, um padrão de atendimento e que, pelo menos no início, atinja a grande maioria disso? Ou cada caso que vem vocês têm que fazer um estudo, têm que parar, pesquisar, debruçar em cima do assunto e fazer um perfil assim total daquela pessoa que está chegando? Como que é? Porque o trabalho deve ser exaustivo. Bastante. Como que é feito isso? Em um primeiro momento, quando a gente recebe este paciente na Casa Hunter, que nos procuram para que tenha este atendimento, esses pacientes eles passam inicialmente por uma triagem da nossa equipe interprofissional. A gente não gosta de chamar de multiprofissional, a gente chama sempre de interprofissional porque a gente trabalha onde todos os profissionais de saúde envolvidos, eles estão agregados e estudando o mesmo paciente. Muitos deles, e aí é um grande problema que a gente tem com doença rara, muitos deles chegam para nós sem diagnósticos. Eles chegam imaginei isso. Eles chegam justamente com essa alteração, uma alteração física, uma alteração intelectual. São doenças progressivas e degenerativas. A grande maioria? A grande maior parte delas. Então, o paciente ele chega já com alguns sintomas, algumas sequelas de uma determinada doença que ninguém conseguiu chegar a um diagnóstico. E às vezes ele chega assim para nós com diversos exames. Precisamos sim, paciente a paciente, estudar o caso, se aprofundar ao caso, realizar muitos estudos, exames genéticos, inclusive. É isso que eu ia perguntar. Fora o perfil psicológico, né, e social do paciente, vocês entram no caso da genética, vai estudar lá Estuda a genética, estuda inclusive o diagnóstico real dessa doença. Já chegaram a pegar alguma doença rara que não estava diagnosticada ainda e vocês falaram assim, poxa, isso daqui vai ter que denominar porque ainda não está catalogado? Não, de denominar ainda não. De denominar a gente ainda não teve contato não. Mas de ter um paciente que só tinha ele no Brasil com esse diagnóstico, a gente já fez diagnóstico desse paciente aqui. Quais os serviços que vocês oferecem? Bom, na Casa Hunter a gente tem o projeto Day Hunter, que é um dos projetos que já está em andamento há anos, desde 2014 esse projeto ele existe. O Day Hunter hoje ele está localizado em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador. Então nós temos atendimento aí nestes locais e em parcerias com algumas instituições a nível desses estados. E dentro do Day Hunter, nós fazemos o atendimento do paciente com relação ao seu diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento desses pacientes que necessitam. E isto tudo por conta do projeto Day Hunter, tudo por conta da Casa Hunter. No início do programa eu falei que para ser considerado uma doença rara, tem que ser até 65 casos a cada 100 mil habitantes. Essa é a única característica que deixa claro que é uma doença rara ou existem outras características que levam a aparecer ou a diagnosticar doença rara? Hoje é assim. Aqui no Brasil, a gente caracteriza 65 pessoas a cada 100 mil, conforme o Ministério da Saúde define. Então, não existe uma outra característica. Às vezes, nós temos as ultra raras. Um paciente no país somente, por exemplo, é uma doença ultra rara. Nós temos aí doenças que acometem 2, 3 no mundo. Isto seria uma doença ultra rara, mas doenças raras 65 a cada 100 mil aqui no Brasil. Na Europa a gente tem... Esse é o único parâmetro para definir doença rara? O único parâmetro. Não existe características físicas, psicológicas? Não. Às vezes a doença rara ela traz algumas alterações físicas, algumas alterações intelectuais, mas não é um fator para ser chamada de doença rara. Tá, quando o paciente chega para vocês lá na Casa Hunter, você está olhando o cara, não sabe o que ele tem ainda.
como você disse, já chegou algumas pessoas, um caso único no Brasil, você não sabe o que é, tá? Você não tem, então, exatamente o acesso aos números do Brasil, porque você ainda não sabe o que é, certo? Você não tem essa estatística mundial de um caso no mundo, 65 casos aqui no Brasil, ou 50, 40, 32, certo? Quais as características que levam vocês a desconfiarem que é doença rara? E, consequentemente, a pergunta, como que vocês têm acesso às estatísticas mundiais? Isso é um grande problema no Brasil e vamos dizer que no mundo, onde a gente caracteriza 65 pacientes a cada 100 mil habitantes e projetamos este número para o número de pacientes no Brasil que porventura teriam uma doença rara. Hoje no mundo a gente caracteriza aí em torno de 3 a 4% da população mundial. No Brasil, a gente sobe para 6%, em torno de 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, apesar de raro, é um número muito grande. De onde surgiu estes números? Eles ainda são números muito superficiais. A gente não tem um local onde a nossa estatística ela é correta. Essa doença X aqui está catalogada, só tem 45 no Brasil. Não existe isso? Não existe. Por exemplo, vou te dar um único exemplo. Asma grave. A asma grave, a gente no Brasil caracteriza como doença rara. No mundo inteiro ela não é. E no Brasil a gente caracteriza porque o subdiagnóstico que a gente tem e o número, né, real desses pacientes que não existe faz com que a gente determine e denomine ela como uma doença rara. Agora, respondendo à sua pergunta, como que a gente desconfia? A doença rara ela tem algumas características, dentre 80% das doenças raras, elas são de origem genética. Algumas delas são de origem pelo pai, outras pela mãe, outras pelo casal. Algumas delas ainda são classificadas, por exemplo, como erro inato do metabolismo. E dependendo da doença rara, nós temos algumas características que acontece muito com pacientes com doenças raras. Como, por exemplo, o paciente é diagnosticado com uma hérnia. E aí você trata a hérnia daquele paciente com um procedimento cirúrgico, 1 ano, 2 anos depois, outra hérnia. E aí você fica tratando a hérnia que é, por exemplo, uma consequência de uma doença rara. Ou um atraso no desenvolvimento aí vocês desconfiam desta criança. A gente desconfia, pulguinha atrás da orelha, fala assim, opa, pode ser uma doença rara. A partir daí a gente inicia todos os procedimentos com relação à tentativa de se chegar a um diagnóstico. Ok. Estamos conversando hoje com um dos diretores da Casa Hunter, Rafael Boiati. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.